Olá, meus queridos alunos, meus amados e lindos e lindas. Estou morrendo de saudades, embora que eu acho que vocês devem estar curtindo muito, estar em casa, não ir para a escola, etc. Mas eu tenho certeza que vai ser muito legal, muito bom quando a gente se reencontrar. É isso que eu espero que aconteça rapidinho para que a gente tenha aquela aula mais divertida, onde todo mundo pergunta, todo mundo fala, todo mundo responde e aí há uma interação maior, de forma que a gente aprende mais e que é mais divertido realmente, né? Que come rapadura, que come o que tiver, tá certo? Então espero sinceramente que a gente se encontre logo, logo e vai ser muito bom. Coloquei minha foto aí para vocês não me esquecerem, né? Porque eu tenho certeza que vocês já estão aí esquecendo como é que eu sou, tá certo? E aí eu gostaria muito que vocês também interagissem mais, falassem mais nas redes sociais, falassem do curso, mostrassem o quanto é importante, o quanto se aprende, entendeu? Falassem mais com a gente, falassem mais com o Instagram, com as redes sociais. Afinal de contas, esse curso é nosso, né? E os outros têm que ficar sabendo que a gente tem um curso bom, um curso decente, um curso que ensina, que é divertido, etc. Tá bom? Então vamos lá. O assunto dessa semana é classe de palavra ou classes gramaticais. Tanto faz dizer classe de palavras como classes gramaticais. É a mesma, uma coisa significa a mesma, significa a outra. Essas palavras podem ser variáveis, são variáveis. As palavras variáveis das classes gramaticais são, obviamente, as que variam. Se é variável, é que variam. Em gênero, gênero significa masculino e feminino, e número, plural e singular. E essas classes são, as variáveis são substantivo, verbo, adjetivo, pronome, artigo e numeral. Já as invariáveis, in é a que não varia, as que não variam são preposição, conjunção, interjeição e advérbio. Então, essa semana a gente vai ver essas classes porque elas são muito importantes nas provas, tanto nas perguntas, né, nas questões da prova, quanto na redação. A gente tem que saber as classes gramaticais, onde são colocadas cada classe, para poder a gente escrever um texto legal. Então, veja, por que essa importância? Compreender as classes gramaticais é essencial para todos os que desejam aprender a usar a língua portuguesa. Ou seja, desde que a gente começa a ler, que a gente já começa a aprender o que são as classes gramaticais e pode chegar até a faculdade tendo que aprendê-las, certo? Porque são 10 classes e elas se variam muito, elas se misturam muito, elas se parecem muito e a gente tem que aprendê-las, tá? Então veja, quais são essas classes gramaticais? São o substantivo, o verbo, o adjetivo, o pronome, o artigo, o numeral, a preposição, a conjunção, a interjeição e advérbio. Desses, existem uns que são bem mais complicados. Por exemplo, o substantivo é mais comum, mas ele é longo. Ele tem essa aula, por exemplo, vai ser só sobre substantivo. Depois tem verbo, que também é quase infinito. O verbo tem muita coisa sobre verbo. E adjetivo, pronome, cada um tem sua especificidade, cada um tem sua forma de agir. E a gente vai aprender sobre elas, tá? Vamos lá. Começando pelo substantivo, que todos sabem, substantivo é a palavra que dá nome a seres em geral, sejam animados, ou seja, sejam vivos, ou inanimados, sejam inanimados, sem ser vivos, né? Cadeira, máquina, celular, qualquer coisa. E nesses seres, ou nesse substantivo, existe o substantivo comum, que são os objetos, caixa, lápis, amigo, cachorro, tá? E os simples, que são papel, homem, caneta, além do concreto, que no substantivo concreto estão a cadeira, a mesa, tudo que a gente toca, né, que a gente sente.
O substantivo composto, ele precisa sim, voltando aqui do substantivo simples, o simples ele não precisa de outras palavras para existir. Ele só tem um radical, ou seja, papel é papel, homem é homem, tá? Enquanto que o composto, ele precisa de dois radicais, ou seja, de duas palavras para ele formar um significado. Por exemplo, couve-flor, louva a Deus e guarda-roupa. Veja, o couve-flor, essa plantinha, essa leguminosa que tem aí do lado, né? E o louva-a-Deus é esse gafanhoto que ele é da mata, né? E quando ele é ameaçado, ele fica da cor da madeira que ele estiver. Se a madeira for verde, ele fica verde. Se a madeira for marrom, ele fica marrom, para disfarçar dos predadores. Então, esse gafanhoto é escrito louva a Deus. Mas perceba que tanto louva quanto o Deus é minúsculo, porque esse Deus não é o Deus, a onipotência, a onipresença, não é o Deus Pai. Quando a gente se refere a Deus Pai, a gente escreve sempre com letra maiúscula, certo? Então, todos têm o hífen e todos, para se completar, ele tem que ter a outra palavra, couve, flor, louva a Deus, guarda-roupa. O substantivo próprio, todo mundo sabe, é nomes de pessoas e lugares, né? Então, Maria, Recife, Brasil, Bolívia, todos têm que ser escritos com letra maiúscula porque são nomes próprios, ou seja, nomes de pessoas e lugares. Já o substantivo primitivo é aquele que tem uma palavra e que não deriva, não precisa de outra, não depende de outra, nem antes nem depois. Por exemplo, livro. Livro é livro, noite, água, pedra. Já o substantivo derivado, ele deriva do primitivo. O derivado, veja, livro, livraria. Noite, noitada. Aí, aqui não tem mais açougue, açougueiro. Água, aguaceiro. Então, o derivado, ele deriva, ou seja, ele necessita do primitivo. Já o substantivo coletivo, ele trata-se de um conjunto, né, um conjunto de seres da mesma espécie, ou seja, por exemplo, uma quadrilha. Uma quadrilha não pode ser de uma pessoa só, nem de um ladrão só. Tem que ser mais de uma pessoa que faz uma quadrilha de ladrões. Uma boiada, por exemplo. Uma boiada são vários bois, tem que ter vários bois para fazer uma boiada. Então, isso é um substantivo coletivo, ou seja, a gente fala ou seja, de uma unidade, mas é uma unidade de vários seres da mesma espécie, certo? Outra coisa no nosso exemplo aqui, flora. Flora são as matas, são as árvores, a parte que tem na floresta. Multidão, não existe multidão de uma pessoa só. A gente diz a multidão, mas tem várias pessoas naquele lugar. Cardume, de peixes, né? Ou se é um cardume, então são vários peixes. Esse é um substantivo coletivo. Floresta. Aí na floresta existem árvores, existem animais, existem insetos e muitas outras coisas. Então, é um substantivo coletivo porque nós chamamos a floresta, mas nela existem vários seres. Manada, que é de elefantes. Então, manada tem que ser de um monte de elefantes, né? E por aí vai. Então, o povo, quando a gente diz, o povo estava lá, o povo do Brasil, a gente está se referindo a muita gente, a toda a nação. Isso é um substantivo coletivo, ok? Já o abstrato todo mundo conhece, né? Que é amor, perdão, beleza, ensino. Por que beleza? Porque a beleza a gente admira, a gente qualifica, mas a gente não vê a beleza, a gente não sabe o que é, não tem como tocar na beleza. O ensino é a mesma coisa.
a gente estuda, a gente aprende, mas a gente não vê o ensino. As pessoas ensinam, a gente aprende, mas ninguém vê-lo. Ninguém pode quantificar, eu quero R$ 10 de ensino, né? Pobreza, riqueza, a mesma coisa. A gente vê a pobreza, vê a consequência da pobreza, mas a gente não tem como dimensioná-la, não tem como tocar. Então, todos esses substantivos são abstratos porque eles existem apenas na dimensão psicológica. O vento, por exemplo, o vento bate na gente, a gente sabe que é o vento, mas a gente não vê-lo, não toca nele, ele que toca em nós. Isso é um substantivo abstrato. O que é abstrato é aquilo que a gente não toca, apenas sente, ok? A flexão do substantivo, o substantivo pode flexionar, sim, masculino e feminino, que é o que se chama de gênero, em singular e plural, que é o que se chama de número, ou seja, gênero, número e grau. O grau é diminutivo ou aumentativo. Por exemplo, plural, gatos. Veja o gato, que gato lindo. Feminino, gata. Diminutivo, gatinho. Aumentativo, gatarrão ou gatão. Ok? Então, os substantivos, a flexão do substantivo é isso. Quando a gente vê na frase, a menina cortou o cabelo, por exemplo, aí a gente pode dizer, as meninas cortaram o cabelo, que aí passa para o plural. Pode dizer, o menino cortou o cabelo, ou então mudar, como a gente mudou aqui, plural, feminino, diminutivo, aumentativo, isso é a flexão do substantivo, ok? A gente tem muitas coisas para estudar. O próximo assunto será adjetivo, se der tempo, mais um outro, porque na sequência que está lá no início da aula, eu coloquei como verbo, mas só que o verbo, veja, substantivo e verbo, só que o verbo é um assunto muito longo e mais complexo. A gente vai deixar para ver se dá tempo a gente estudá-lo presencialmente na sala de aula, porque ele é extenso e é mais complexo mesmo. Se não der, a gente vai vendo aos poucos por aqui, porque não adianta eu colocar uma aula muito longa, onde só eu falo e vocês ficam só ouvindo. Então, vamos por parte, de forma que vocês aprendam direitinho para quando chegar nas provas arrasarem, tá bom? Um beijão a todos e estou muito feliz por estar aqui com vocês de novo, tá bom? Beijo.